Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou eu, a Nath, aqui do nosso canal Somos 5 em Portugal. Então, hoje eu fiquei pensando o que eu ia trazer para a gente conversar essa semana e eu resolvi falar um pouquinho sobre o nosso planejamento financeiro. Quanto nós gastamos para sair do Brasil e chegar em Portugal. Não sei se eu vou conseguir nesse vídeo falar também quanto nós trouxemos, né? Nosso planejamento e tudo mais. Vamos tentar. Mas pelo menos assim, pra gente já conversar sobre o quanto eu e minha família gastamos pra gente conseguir sair. Pelo menos botar o pezinho do lado de fora do Brasil. E aí depois a gente continua falando sobre o nosso planejamento, pensando já nos gastos em Portugal. Então, quanto que a gente teria que ter para a segunda fase, que seria chegamos em Portugal, quanto nós devemos gastar. Claro que planejamento é uma coisa, na prática é outra, né? Mas então vamos lá. Eu fiz uma colinha aqui, que eu fui tentando lembrar de alguns gastos. Então, para a gente começar, o gasto inicial foi o passaporte. Como eu já falei no outro vídeo, a gente parcelou a princípio, né, nos cartões de crédito, porque a gente não tinha aquele valor sobrando na conta do mês. Nós somos 5, então daria mais de R$ 1.000. Sem parcelar, se fosse à vista, daria R$ 1.285, porque a taxa do passaporte é R$ 257 para cada passaporte. No nosso caso, como a gente parcelou no cartão, né, tinha um jurozinho um pouquinho, então eu acredito que foi para R$ 1.320 mais ou menos, esse valor. Que mais? Depois do passaporte, quer dizer, foi concomitante, né, que a gente estava consultando a passagem, mas em termos de gastos, né, a etapa próxima seria a passagem. Como eu já falei aqui para vocês, e eu indico porque eu usei o serviço, então eu sei que tem muitos que vão estar falando cada um, né, alguns YouTubers ganham, na verdade, para poder tá promovendo alguma agência, alguns já são donos, né, tem parceria com a agência. No meu caso não é isso, no meu caso realmente eu indico o serviço que eu utilizei e sei que funciona e dá certo. São pessoas maravilhosas, uma agência que não é tão grande como os muitos aí que anunciam, porém é correta, entendeu? É correta, presta toda uma assessoria que geralmente muitos cobram à parte. Então, não é só a passagem que você adquire com elas, é passagem, seguro viagem e toda uma assessoria, né, da sua saída até a sua chegada em Portugal. E ainda tem o pós-Portugal, porque ela tem um grupo no WhatsApp, onde nós que já estamos em Portugal e entramos em contato com as pessoas que já compraram a passagem e tentamos ajudar da melhor maneira possível, com consulta de arrendamento, de trabalho, tirando dúvidas, falando de tudo. Então, o nome é Dream Turismo. Eu vou deixar aqui também, nesse vídeo. Então, a agência que a gente comprou a passagem foi Dream Turismo. Eu comprei com a Cláudia, tem a Cláudia, a Juliana. Então, a passagem mais seguro viagem, no momento que eu comprei, nós pagamos R$ 14.500. Então, até agora já teve passaporte, 1.320. Passagem mais seguro viagem, 14.500. Foi no momento que eu estava consultando, assim, tinha visto já diferentes valores, porém, no momento que eu consultei, a TAG, né, estava com um valor bacana, eu poderia comprar pela TAG, porém eu não teria assessoria, não teria assistência, não teria nada, e eu já comprei com elas no formato de vir morar e tudo mais, com todo o apoio necessário nesse momento. Uma outra coisa, elas fornecem já o seguro viagem, é obrigatório para você entrar, né, no espaço europeu. Porém, nessa etapa, eu solicitei o PB4. É grátis na página do governo, mas não deixa de solicitar, porque você vai utilizar ele aqui, né, no sistema de saúde, pela parceria, o acordo que tem com o Brasil. Então, assim, o seguro viagem a gente cobre no período de viagem, mas se você está vindo para morar, não esquece de solicitar o seu PB4, ok? Porque vai ser necessário, vai ser importante. Alguns lugares aqui, para tirar o número de utente, comparando, é como se fosse o nosso número do SUS no Brasil, né? Mas para usar o sistema de saúde aqui, você tem que ter um número de utente. Isso independente de ser privado ou independente de ser público ou privado. E para solicitar, alguns lugares te pedem PB4. No meu caso, não me pediu só os documentos. Porém, em alguma consulta, em algum momento que você vai ter um gasto, porque aqui o sistema público também você paga, né, uma participação, então o PB4 ele pode te isentar ou te dar um desconto. Então é importante o PB4.
Tem vários depoimentos, pessoas... Porque aqui, como eu já disse, não tem um padrão. Pessoas vão falar e descrever sua experiência de forma diferente. Alguns vão dizer que foram atendidos, não precisaram do PB4, não gastaram. Outros vão dizer que realmente sem o PB4 acabou vindo uma cobrança bem alta. Então, na dúvida, traga seu PB4, que na verdade é o mais certo, entende? Próxima etapa foi começar a consultar reserva, né, de hospedagem. Como eu já falei nos outros vídeos, hotel pra gente não foi uma possibilidade quando eu consultei e vi valor de hotel. Era um valor muito alto para nós 5. A maioria dos hotéis em Portugal não tinham nem opção assim, de quarto para todos nós. Então, a maioria que eu consultei teriam que ser 2 quartos. Ou, de qualquer forma, sempre o valor estava muito alto. Então, pra gente não foi uma possibilidade. Como eu expliquei nos outros vídeos, eu dividi nossa hospedagem, né, em 3 lugares diferentes. Primeiramente, Lisboa, onde a gente chegava à noite e ficando esses 2 dias lá. Foi uma opção baratinha, mas que atendia a gente, né? Um estúdio dentro de um hostel. E por esse hostel, né, esse estúdio dentro do hostel, né, com banheiro privado, cozinha, foi pelo Booking. E pagamos algo em torno de R$554. Por que eu digo algo em torno? Porque lá o valor vem em euro. Era 100 euros e 80 cêntimos. E no momento que fosse descontar no cartão, seria, né, baseado na cotação que tivesse naquele momento. Mas na época que a gente pagou, que descontou, estava o euro em torno de 5,40. Então eu tô 5,40 a 5,50. Então eu estou estimando mais ou menos perto disso. Eles cobraram uma parte inicial e a outra parte no caminho, até chegar a data da nossa hospedagem. Antes disso, eles já tinham descontado o valor todo, tá? No Booking, o pagamento é à vista. Aí você tem que procurar algum que você pague antes, outros que vão te dar a oportunidade de você pagar só no local, no dia. Tem várias possibilidades. E esse pagamento foi antes, né? No caso, até para você ter um desconto, porque quando você já pagava o valor já inteiro, fica mais em conta. E foi isso. A segunda reserva nossa foi um Airbnb em Porto. Esse Airbnb em Porto, um apartamento muito bom. Quem quiser, eu posso depois indicar quais foram, né, as hospedagens que nós ficamos. Esse Airbnb em Porto, em Vila Nova de Gaia, ele tinha a opção de parcelar, porque foi no Airbnb. O Airbnb te dá essa opção, o Booking não, parcelar no cartão. Com os juros, eu vou falar já o valor dos juros, porque entra os juros quando você parcela, né? E o Airbnb, agora, só tem que ficar de olho, que às vezes você vê um valor lá da reserva. O valor final geralmente é mais alto, porque entra a taxa de serviço, taxa de limpeza, e aquele valor inicial às vezes não aparece, não acrescenta já esse valor. Então, nesse Airbnb de Porto, o nosso gasto foi R$1.103. Então, Airbnb de Porto, o valor que nós pagamos com a taxa de juros, R$1.103. Nosso segundo Airbnb já em Viana do Castelo, também um apartamento, parcelado também pelo Airbnb, então foi R$1.715. Parcelamos em 12 vezes, então provavelmente não vai estar no nosso total, eu não vou acrescentar todo esse valor. Né? Quando se fala de Airbnb, eu não vou acrescentar o 1.715 e o 1.103 no nosso total, porque a gente não pagou o valor todo. Pagamos 2 parcelas, foi parcelado em 12 vezes, e as outras 10 nós vamos pagar quando a gente acertar o cartão. Então eu não posso dizer que eu gastei para sair do Brasil esse valor todo, ok? Se você parcelar no cartão, consegue fazer dessa forma. Se não, realmente pode pagar à vista, e aí já se baseia mais ou menos nessa média de valor. No nosso planejamento, nós incluímos também um aluguel do carro, porque nós somos do Rio de Janeiro e o nosso voo saía de Guarulhos. Quando verificamos a passagem, como somos 5, né? Falando em 5, tudo é mais caro. Então, passagem aérea para 5, Rio, São Paulo, se tornava algo mais caro do que a gente alugar um carro. Então, ônibus também. Verificamos passagem de ônibus e pensando em criança, mala e tudo mais, pra gente o valor, conforto, valia mais a pena o aluguel do carro. Sai um pouquinho mais caro, mesmo sendo uma diária, porque a gente pagou a taxa para largar o carro em outro estado. Quando você deixa em outro lugar, que não é o local que você pegou o carro, você paga uma taxa, né, que eles cobram por quilômetro para o retorno desse carro, para o local de origem. Então, eu não lembro agora de cabeça certinho. Eu lembro que assim, um dos carros ficava em 800 e alguma coisa,
Porém, aí o Flávio recebeu uma promoção, alguma coisa, de um carro maior. A gente estava muito preocupado em relação a nós 5 mais malas, mais cadeirinha. Lembrando que criança tem que ter cadeirinha. Você tem que alugar o carro e já com esse valor também em mente. Então, o Flávio estava muito preocupado de não dar no carro, né? No carro básico, pequeno, a nossa família, mais as malas. E às vezes também, dependendo do carro, se ele for sedã, a mala tem umas coisas na lateral que acaba batendo, impede de fechar direito, tem todo, enfim, teve toda uma preocupação em torno disso também. Que a gente não ia carregar a mala na frente, em cima das crianças, amassando as crianças por 6 horas. Então, não adiantava também pensar só em valor, né? E ainda teriam depois mais 24 horas de viagem e já ir desconfortável nessas 6 horas não valia a pena. Então, quando ele recebeu essa promoção, ele acabou adquirindo, então, essa outra classe de carro. E aí eu acho que ficou próximo de R$1.000. Eu vou colocar como R$1.000 porque eu sei que ficou em torno disso. Pode ter sido 900 e pouco ou 1.000 e um pouquinho. Então algo aproximado em R$1.000. Porque nós íamos deixar em outro destino, ok? Então já era quase R$800 só a taxa de deslocamento, né, do carro para outro local, sem ser o local de origem. Beleza, que mais? Então teve o aluguel do carro pra gente ir do Rio para São Paulo, né? Nesse momento a gente também já começou a planejar a questão de alugar o carro quando chegasse em Portugal. Então assim, eu acredito, eu não sei se eu coloco aqui ou com os valores já gastos em Portugal, porque na verdade já estava no nosso planejamento esse valor, né? A gente já tinha que ter esse valor, mas eu não vou colocar agora, vou deixar mais para frente. Quando a gente falar já na parte de euros, o que gastamos em euros, né, em Portugal, melhor. Então, deixa quieta essa parte por enquanto. Documentos. Recomendado, né? Você também já se preocupar com isso. Por quê? Por mais que você, de repente, não vá usar de início, certidão e tudo mais, pode ser que sim, pode ser que não. Para quem vai morar, a certidão de nascimento geralmente vai ser utilizada na entrevista do CEF. Se você já está vindo com visto, já que vai ser tudo mais rápido, o processo vai ser mais rápido, vale a pena já pensar nisso. Então, segunda via das certidões de nascimento e casamento e apostilamento, que é o que faz ela ser válida e aceita em Portugal. Se você não vai vir com visto, vai ser mais distante a sua apresentação ao CEF, você pode pensar em deixar isso mais para frente. Porém, vale lembrar que algumas escolas, não são todas, a maioria não pede, mas algumas escolas podem pedir a certidão de nascimento apostilada. Pensando nisso, eu gastei. Assim, eu falei, depois, mais para frente, se perder a validade, não que tenha validade o documento, porém, o CEF, pela minha pesquisa, costuma solicitar uma certidão que tenha sido emitida em até 6 meses, entende? Então, não é que o seu documento não tem validade, mas o CEF, assim como alguns órgãos no Brasil, às vezes também pedem um documento atualizado, emitido recente. Então, eu sei que eu posso ter que gastar novamente, né? Porém, eu preferi, até pensando nessa questão de não sabia a escola, se ia solicitar ou não, e para prolongar mais, atrasar mais o estudo das crianças, eu preferi já gastar nesse momento e solicitei segunda via das certidões das crianças e o apostilamento. Então, das 3 crianças, né, lembrando que o valor é diferente, porque depende da data de nascimento, ou melhor, da data do registro, porque se for em casamento, então vai depender da data do registro, quantos anos para trás tem, então eles calculam o valor em torno disso. O valor já com o apostilamento das minhas 3 certidões, dos meus 3 filhos, eu não estou contando aqui de casamento, foi R$ 186, R$ 223 e R$ 198, totalizando R$ 607 gasto com 3 certidões. Então, as 3 certidões, R$ 607, já apostiladas. Histórico escolar, isso realmente não tem para onde correr. Histórico escolar, a escola pede apostilado. Não autentiquei, não apostilei o meu, nem o do Flávio, me arrependo, porque agora para fazer algum curso que eu queira, onde a cobrança é nível, né, ensino médio, que é que eles chamam de nível secundário, ensino secundário, eu tenho que fazer equivalência do meu histórico. E nisso me faz falta. Então eu aconselho quem pensa em estudar, mesmo que seja qualquer curso profissional, traz já seu histórico apostilado, né? Ou envia, né? Quem está vindo como motorista, enfim. Quem está acompanhando, está estudando sobre o assunto, sabe a questão da indicação de não trazer documentos junto a você na mala, né? Então, deixa com alguém, pede para alguém enviar. A gente fala disso em outro momento, em outro vídeo. O que mais? Histórico, então. Das 2 crianças,
Kayla e Sofia, a Natan não precisa. A Kayla eu tive que apostilar 2. Assim, a princípio eu não sabia, né, qual ano que ela ia chegar aqui e ia fazer, se ia voltar, se ia continuar o ano que ela estava. E o histórico dela do ensino médio, que até me deu muito trabalho, né, estado, teve todo um atraso. No caso de lá, quando eu peguei, eles não pegam a informação do ensino fundamental e acrescentam no histórico do ensino médio, não. Eles me deram um histórico do primeiro ano dela, do ensino médio, grampeado ao histórico todo dela do ensino fundamental que eu tinha apresentado. E só escreve que tem um documento em anexo. Então, como eram esses 2 históricos separados, eu autentiquei, né? Eu reconheci firma e apostilei esses 2. Assim como o da Sofia, que foi só um. Para você apostilar um documento, né, o cartório vai te pedir o reconhecimento de firma da assinatura do diretor. Haviam me falado que precisava ser da secretária escolar também, porém eu descobri, né, nessas idas e vindas de cartório, que basta ser da figura de maior autoridade na escola. Então basta ser do diretor. Então você vai gastar com reconhecimento de firma dessa assinatura, mais o apostilamento. No meu caso, esse valor ficou em R$232. Teve um gasto também, que eu não vou acrescentar no meu somatório, mas é importante você acrescentar talvez no seu, que é o gasto com procuração. Para você deixar procuração para alguém que se precisar resolver alguma coisa para você. No meu caso, foi minha mãe que pagou a procuração, então eu não vou acrescentar aqui. Mas lá no Rio de Janeiro, pelo menos no cartório que nós fizemos, saiu algo em torno de R$330. Eu consultei, tinham valores diferentes, em cartórios diferentes. Cheguei a ver cartório que cobrava 500, enfim. Então é algo que eu acredito que vai variar de acordo com o local onde você vai fazer. Mas, se possível, já acrescenta também o valor da procuração, ok? Para você. Porque pode ser importante. A gente já até precisou utilizar, inclusive, né? Isso eu vou contar no outro vídeo. Quando você vem ainda recebendo seguro-desemprego e tudo mais. Flávio veio, precisou, teve que ter acesso à caixa. É papo para um outro momento, mas já fica a dica para você que você pode precisar. Eu tô contando aqui também um gasto de R$3.000 aproximado com roupas, ok? Roupas assim que a gente comprou na Shopee, roupas que a gente comprou no Mercado Livre, roupas baratas, embora todo mundo fala, não traz roupa, que é barato. Lembra que a gente chega com real. É barato para quem já está recebendo em euro. O nosso real não vale nada aqui. Então eu pensando nisso, comprei sim roupa, né? Pra gente pelo menos ter roupa mais apresentável e tudo mais, porque há muito tempo que eu não comprava roupa para as crianças, então a gente não tinha roupa. Para mim então nem se fala. Então assim, gastei nesse momento. Roupa em uma loja que tinha lá de bairro, Mercado Livre e Shopee, nada muito caro, roupas mais baratas, porém, né, umas roupas que dessem para as crianças viajar, iniciar, sabendo que aqui a escola usa roupa comum. Então, para esse início, até a gente ir comprar roupa, eu comprei, então, em torno de R$3.000. Roupa e sapato, porque também a gente não tinha sapato bom para vir. Tênis, né? Bom, novo. Comprei uns 2 pares de tênis para cada um. E foi mais ou menos esse o gasto. Roupa de criança, então, quem tem sabe que é mais caro, né? E foram 3 crianças. E é isso. Casaco, eu comprei apenas um para cada um. Um casaco de qualidade. Todo mundo sempre fala, o casaco daí não serve para o inverno daqui. Mas a gente ainda não ia chegar no inverno, ia chegar no outono. Porém, outono esfria, a gente vinha para a região do norte, tem chuva. E para esse momento inicial, eu senti necessidade, sim, de pelo menos trazer um casaco para cada um. E a gente realmente não tinha. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque até a gente depois poder comprar aqui, né, ia passar frio, ia ficar sem roupa, enfim. Eu aconselho você a trazer alguma coisa sim. Essa história de que não traz, a gente chega com real, vocês vão ver a diferença. É barato para quem já tá aqui recebendo em euro, comprar roupa em euro, ok? Então, nesse momento inicial, para sair, apenas assim, vamos sair. Não sei como vai ser quando chegar lá, claro que não foi assim, mas para vocês entenderem, nesse momento foi R$22.000 aproximadamente. E aí vai ter a segunda parte, onde eu vou estar falando quanto que a gente se organizou para a gente ter em euros, né? Trocando real por euro. A gente já começou com o cartão da Wise. Eu vou deixar aqui, né, embaixo o meu convite
Com esse convite, você consegue fazer sua primeira transferência sem pagar taxa nenhuma. Pode me chamar no privado se tiver dúvida, eu explico, auxilio como fazer, porque às vezes a primeira é um pouquinho confusa, porque não é só converter, você tem que fazer como se fosse uma transferência. Então, você consegue fazer uma transferência de até R$3.000, né, convertendo esses 3.000 em euro ou para a moeda que você quiser. Lá no Wise você tem diversas moedas, não é só para euro, seja dólar, o que você quiser, você vai criar tipo sua conta bancária naquela moeda. Então, a gente nesse momento, né, isso tudo que a gente gastou, a gente não mexia no dinheiro que a gente estava convertendo e guardando, porque tudo já ia para o Wise. E da onde veio o dinheiro para essas coisas? Nem eu sei, gente. Quando eu fui somar tudo, eu falei, gente, nossa, mas assim, venda de carros. A gente tinha um carro em uso para o dia a dia, o outro que estava já com defeito, parado em casa. Então o Flávio começou já a ir trabalhar sem carro, enfim. A gente foi vendendo tudo que a gente podia, sabe? Coisas de casa, e é isso, na luta. Então, no próximo vídeo, para não me estender muito, eu vou estar falando o quanto que a gente conseguiu juntar e trazer e qual o nosso planejamento, o que a gente pensava que ia gastar em euro. Ok? Aqui então ficou só quanto que nós gastamos para começar a ideia e o nosso sonho. No próximo vídeo eu já falo então valores para a gente botar em prática já em Portugal. Então não esquece, curte por favor para me ajudar, né? Quem sabe um dia eu cresça aqui no YouTube. Por enquanto eu tô nesse iniciozinho. Se você quiser me acompanhar no Instagram, também estou começando por lá. Lá eu posto com mais frequência, né? Coisas do dia a dia. Então eu vou deixar aqui também o meu Instagram. Lá o meu Instagram é Nath em Portugal. Eu comecei a utilizar ele depois que eu cheguei aqui. Aqui no canal somos 5 em Portugal. Compartilha, né? Vai que a ideia pode ajudar alguém, essa informação pode ser útil. Vão ter outras informações, com certeza, bem legais. E é isso, gente. Por hoje é só. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.